Bom dia, família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que ouvi no meu país a respeito de você e a sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores. Filha, tudo bem? Do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas. Que sorte têm os seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno e por isso ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura da cabeça de touro e no lado de cada um dos 2 braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão
Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano era de ouro puro. Não se usou prata porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Irão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E pessoas do mundo inteiro queriam ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele: objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão juntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Músiri e da Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Filha amada, filha amada, filha amada. Amém!